Estamos aqui para a nossa palestra final do evento. E trago aqui, a gente tem uma alegria de receber o professor Roberto Lotufo, da Neuromind, professor titular também da Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação da Unicamp, que vai falar nessa palestra dele por que a IA generativa é o maior avanço disruptivo em toda a história da IA. Muito obrigado, Alexandre. Boa tarde. É um grande prazer estar aqui no Instituto Eldorado, participando desse segundo workshop do RIAC, com o pessoal, tanto do Instituto Eldorado, como o pessoal da Unicamp, vários colegas e vários integrantes da Neuromind. Fico muito contente, eu estou muito online com todo mundo, a Neuromind está online, então é muito bom a gente ter esse contato humano. Então, estou muito saudoso, e muito contente de estar aqui e agradeço imensamente pelo convite. Esse que é o título de fato, que eu estou querendo aqui conversar com vocês hoje, e eu coloco ali um aviso legal, ali, que essa aí é uma opinião minha, não é uma opinião institucional, porque é um tema bastante polêmico, e eu vou tentar hoje aqui mostrar por que eu acredito que a IA generativa é a IA que de fato houve a ruptura de todas as IAs que existem, certo? Então essa que é a minha tese aqui de tentar mostrar por que é ela que de fato está causando esse questionamento, de como que os avanços que estão acontecendo com o ChatGPT, que daí popularizou a IA generativa. Então eu vou tentar justificar por que eu penso isso, tá bom? Aqui é um pouquinho o meu plano aqui, vou procurar ser bem didático, mas por favor. Primeiro eu gostaria de perguntar, quem que concorda comigo? Só para a gente ver, quem concorda comigo? Quem que discorda? Então, intenção não falar com os dois aqui, porque já está convencido. Precisa ter as pessoas que discordam, senão não dá. A outra pergunta é, quem que acha que o ChatGPT, os LLMs, compreendem o que ele recebe de texto e ele também compreende o que ele gera de texto? Quem que acha que ele compreende? Pode botar compreende com aspas, mas quem que acha? Quem que não acha que ele compreende? Legal, essa ideia, essa eu gostei mais. Se a gente perguntar isso pro Geoffrey Hinton, o que ele responde? Ele fala que compreende, Eu também era cético, e hoje o Rodrigo falava para mim, professor, eu acho que está compreendendo. Não, que isso aí é só estatística, isso aí é só prever a próxima palavra, é só uma análise estatística. Hoje eu já tenho dúvida. Acho que ele compreende, de fato. Por favor. Desculpe, por favor. Perguntou no chat GPT se ele compreende. Mas você tem aquele experimento que ele simula o seu sistema operacional, Não tem que você roda dentro do sistema operacional que ele inventou, não é isso? Porque quando você conversa com o ChatGPT, parece que ele compreende o que você está falando. Você muda de ideia, troca aqui, pede isso, pede aquilo, ele responde, Claro que ele alucina, como as pessoas alucinam também. Então ele tem muitas características humanas, inclusive, de pensamento nosso. A gente até se identifica em muitos aspectos com ele. Então, eu vou justamente tentar aqui falar um pouquinho algumas coisas que eu acredito, mas também que está muito aí. O primeiro ponto de partida é que tudo é um aprendizado supervisionado, certo? Então, o que é um aprendizado supervisionado? Você sempre tem que ter o target, E você tem que ter um conjunto que você tem que ensinar a máquina, Por isso que chama machine learning, ok? Então, acho que aqui, esse slide não preciso justificar vocês. E tudo se passa por uma rede neural que você vai minimizar uma função de perda e que você tem um dataset supervisionado. Você entra tanto com a entrada como com a saída, certo? Então, o seu target, o seu texto de entrada é a entrada e o seu target é o que é. A análise de sentimento,
se é positivo ou negativo, né? E você usa uma técnica, né, que é muito poderosa de minimização, que é o gradiente descendente, né? E a grande vantagem é que a forma de calcular o gradiente, com o advento do Deep Learning, antigamente era super difícil. Tinha que fazer uma programação backpropagation, que era muito específica de cada arquitetura. Hoje não precisa mais disso, né? Linguagens como o PyTorch, como o TensorFlow, ele já calcula o gradiente automaticamente pelo gráfico computacional. Então, muitas das pessoas que usam, né, fazem treinamento, às vezes ela até esquece que tem gradiente, de tão transparente que está a situação. E aqui o que é muito interessante é que aqui pode ter desde 3, 4 parâmetros, ou 1000 parâmetros, ou 1 milhão de parâmetros, ou 10 milhões, ou 100 milhões, ou 10 bilhões de parâmetros, ou 100 bilhões de parâmetros, ou 1 trilhão, vários trilhões de parâmetros. A lógica é exatamente a mesma. Você tem o gradiente descendente, você tem o dataset supervisionado, assim por diante. Então, assim, a teoria é essa, né? Que vai ser usado o transform, ou rede recorrente, ou isso, aquilo, mas é essa que vamos dizer, é o framework que existe nessas linguagens hoje, que você consegue fazer essas programações. E um problema que tem sempre é como você monta o dataset supervisionado. Então, você tem que anotar, de alguma forma, o target. Então, aqui é um exemplo de imagem que você precisa ter dado um montão de números, e tem um trabalho manual de você anotar, certo? E a ImageNet, né, foi uma grande revolução, né? Muito interessante quando você escuta ela falando, que ela parece que originalmente era 10 milhões que já foram anotados, logo no começo. E o pessoal falou que 10 milhões não dava nem para fazer competição, que ia assustar todo mundo. Então ela reservou para ser 1 milhão. E ela foi super criticada. Ela estava na época de tenure e todo mundo achava que ela estava louca de querer fazer um dataset desse tamanho. E é muito trabalho. Anotar 10 milhões de imagens, são vários anos que ela ficou fazendo. E foi isso que permitiu, né? Então anotava, tinha 1000 categorias, né, em cada um. É um trabalho insano. E com isso, com a competição, né, ficou muito claro quando surgiu uma primeira rede neural com Deep Learning e tal, ganhou, e a partir daquilo lá não parou até hoje, certo? Então, e daí apareceu na parte de imagem essa questão do transfer learning, né? Essas redes foram as redes campeãs, que você podia aproveitar o peso que ela sendo treinada, e isso disparou. E junto com essa questão do open source, a questão do archive, de você ter todos os artigos publicados gratuitamente, isso aí, e as GPUs ficarem cada vez mais rápidas, disseminou-se com uma velocidade tremenda. Começou em 2012, né, mais ou menos, nessa época. Então, por que com as imagens nós não tivemos um modelo de 100 bilhões de parâmetros com imagens? Alguém sabe dizer? Por que nós não temos uma IA generativa para fazer a análise de imagem automática? Se você fala para ela, fala, não, faz lá a segmentação do tumor e tal, e como o ChatGPT. Por que nós não temos um modelo de... Vamos começando a ter, mas por que é muito mais difícil do que o NLP, do que a linguagem de texto? Qual que é a resposta? Imagens médicas? Não, eu falo em imagem em geral. Por que não tivemos uma explosão de resultados com imagens, assim como nós tivemos um chat GPT? O chat GPT você conversa com ele. Com a imagem você poderia ter um que faz tudo. Você fala assim, isso aqui segmenta, me analisa, descobre se tem onde estão as lesões. Por que nós não tivemos isso? Oi? Porque não tinha dataset, porque você tem que anotar, né? Então, quantos mais datasets você consegue gerar? Quantas amostras você consegue gerar com anotação manual? Não tem como fazer a anotação manual. Então, no NLP, você tem uma aplicação NLP, por exemplo, eu vou fazer um tradutor. Eu tenho que ter o texto em uma língua e o equivalente de texto na outra língua. Então, por exemplo, o próprio Canadá, que tem 2 línguas oficiais, era muito útil pegar o dataset deles, porque você tem lá textos oficiais que está escrito em inglês e está escrito em francês. Então, aquilo era uma fonte muito grande para você treinar, né, um modelo machine learning de redes neurais, podia ser redes neurais não, mas você tem um problema do target, igual tem da imagem. Na imagem também tem esse problema de anotar na mão.
Então, se eu vou fazer uma análise de sentimento, eu tenho que fazer uma anotação na mão. Se eu vou fazer uma tradução entre duas línguas, eu tenho que fazer uma tradução na mão. Se eu vou pensar num chatbot, eu tenho que fazer vamos dizer, se eu quero extrair uma informação de um texto jurídico, o nome das pessoas, ou os documentos, eu tenho que fazer tudo com anotação na mão, certo? Então, era como a gente vivia antes. Né? E qual que é a tarefa do NLP que não precisa da anotação manual? É prever a próxima palavra. Né? Porque prever a próxima palavra, você não precisa ter uma anotação manual. Porque você pega um texto enorme, daí você pega lá a entrada, quantos caracteres, quantas palavras você quer, prevê a próxima daquele texto. Isso é uma amostra. Você pega, né, desloca um pouquinho. Então, ele sai a grande vantagem do NLP, que para prever a próxima palavra, ou para prever a palavra do meio, ou o que seja, eu não preciso, eu estou trabalhando ainda com um dataset supervisionado, porque eu sei quem é o meu target, então o framework é exatamente o mesmo, mas eu não preciso anotar. Então é o self-supervising, né? Ele já está anotado, certo? Então e é isso que permitiu ter um número tão grande que nas imagens a gente não tem. Quer dizer, qual que é o maior dataset que a gente tem de imagens hoje em dia? Ainda é o ImageNet. Não tem um outro dataset anotado desse tamanho. Então, no NLP não, qualquer livro, né? Você pega toda a internet que você tem, então a ideia é você pegar um texto qualquer e você vai fazendo as amostras que você quer para alimentar o seu modelo, para você treinar o seu modelo. Então, isso ficou muito fácil. Você não precisa de um anotador humano. Então, a Wikipedia virou o corpus, né? Virou justamente a sua fonte de informações, certo? Então, é o que a gente chama de dado autossupervisionado, mas a teoria é toda a teoria de modelo supervisionado, certo? Consigo fazer aquele mesmo esqueminha que eu fiz antes. E daí tem que rodar uma rede neural nisso, certo? Então, as redes neurais que existiam na época, que eram essa aqui, que é a RNN, né, uma rede recursiva, e a mais famosa é o LSTM, né, Long Short Term Memory, que é uma estrutura que cada palavra entra aqui nessa rede recorrente, podia ser na ida e na volta, né, só que essa aqui tinha um problema, que ela satura. À medida que você coloca muitos parâmetros, chega uma hora que ela não consegue melhorar mais. Né? E aí que apareceu o Transformer. O Transformer, ele é uma estrutura bem mais complexa. A grande vantagem é que isso daqui, no Transformer, ele é todo relacionado. Quer dizer, tanto essa palavra, ela sofre influência de todas as outras palavras do texto, que é o que chama de alta tensão. Então, no Transformer, você tem aqui o seu texto entrando, e ele passa para aqui uma mistura de todas elas, que vão gerar de novo aqui os embeddings disso, e isso vai se deslocando, né, de uma estrutura bastante complexa. Da mesma forma que ninguém entendia direito o RNN, ninguém entende direito também como que o Transformer funciona. Você sabe exatamente o que ele faz em cada... Mas por que ele não satura, ninguém sabe. E da mesma forma que o RNN também, você não sabe. Né? O pessoal tentou por muitos anos, tentaram fazer coisas melhores que a arquitetura LSTM, depois surgiu algumas parecidas. Mesma coisa hoje do Transformer, ninguém conseguiu ainda fazer uma arquitetura melhor que o Transformer. Todas são pequenas variações do Transformer, nunca teve nada ainda radicalmente diferente. Então, o estado da arte ainda continua o Transformer. Então, o que aconteceu? Com o Transformer, que poderia ter um número de parâmetros muito grande, e com uma capacidade de dados muito grande, o pessoal foi começando, né? Daí teve um artigo, né, que é o da lei das Power Laws, né, que tem um artigo muito importante, que ele conseguiu prever o quanto que você consegue melhorar a sua taxa de acerto em função de quanto de processamento que você faz e quanto dado você põe. E o pessoal começou, né, a avaliar isso, e o que acontece? Antigamente, quer dizer, o BERT ele tem 340 milhões de parâmetros, né? Então, bem pouquinho aqui. O GPT-2 ele tinha 1,5 bilhões de parâmetros.
Quando o GPT-2 foi lançado, foi que teve o pessoal da OpenAI já levantou um olho muito grande, que falou assim, pô, isso aqui pode surgir alguma coisa. Eles geraram um texto coerente, foi o primeiro AUE, né, que inclusive foi nessa época que eles deixaram de ser open source. Eles acharam, né, deram uma desculpa lá esfarrapada, dizer que aquilo era muito perigoso, que era melhor ficar fechado, e daí a partir do GPT-2, eles ficaram totalmente em código fechado. O GPT-2 ainda, daí eles botaram o GPT-2 em código aberto, então o GPT-2 ele é código aberto, mas daí quando eles fizeram o GPT-3, olha a diferença entre o GPT-2 e o GPT-3. Nessa hora, eles acreditaram na IA generativa, que é como a gente chama hoje, do LLM. E acho que foram os únicos que acreditaram. Ninguém acreditava que isso ia dar certo. E daí eles já, quando surgiu o GPT-2, eles já achavam que com o GPT-3 eles iam conseguir estourar a boca do balão. E daí, quando eles lançaram o ChatGPT, ficou claro para todo mundo. Então, aqui é onde a coisa começa a ficar muito assim, enigmática. Né? Você pega um transformer de 100 bilhões de parâmetros, certo? Coloca, né, pega textos em inglês, por exemplo, pega textos em português, cria as amostras, né, usando aquela forma de prever a próxima palavra, em textos em português e em texto em inglês, você treina junto, mas nunca dizendo que um traduz para o outro. Você está treinando ao mesmo tempo textos em português e texto em inglês. E você treina bilhões de palavras, 500 milhões de palavras. Okay? E um transformer de 100 bilhões de parâmetros. Daí você faz justamente essa frase aqui, olha. Você faz essa frase aqui, que é um exemplo, e daí a partir daqui você pede para ele, agora continua, prevê a próxima palavra aqui. E ele traduz. Sem nunca ter sido treinado para traduzir português para inglês. Como que você explica isso? De alguma forma, quando ele está aprendendo, né, a ler português, aprendendo a ler inglês, o que é aprender a ler? Aprender a prever a próxima palavra. Né? É uma tarefa que para a gente é difícil. Você começa a ler alguma coisa e esconde. O que vem aquela palavra? Você tem grande chance de acertar, mas né, você tem que entender, para você acertar a palavra lá na frente, você tem que entender o que vem no texto antes. E, mais ainda, para ele traduzir, ele tem que saber que diabo essa palavra em português, livro, significa em inglês. Sem ele nunca ter visto, quer dizer, como que ele conseguiu descobrir que livro é table? Ninguém sabe. A gente faz uma ideia, que acha que, né, à medida que ele está aprendendo tanto sobre uma língua, ele consegue entender tudo, o que é sujeito, o que é predicado, o que é adjetivo, e saber que onde que ali está sendo usado o livro, né, num contexto, no outro. Quantas vezes ele viu a palavra livro? Quantas vezes ele viu a palavra book em inglês? E com isso ele fez uma relação interna. E a gente não sabe direito como. É a magia do aprendizado de máquina. Certo? E a magia do gradiente descendente que ele está aprendendo. Então, essa aqui, para mim, é uma das maiores evidências que é assim que ele entende, assim que ele entende a linguagem. Quer dizer, como que ele conseguiu traduzir uma frase na outra, sem nunca ter sido ensinado para traduzir? É porque lá dentro dele, né, e onde está a memória dele também? Então, você vê que tem muitas semelhanças com o cérebro humano. Eu não estou dizendo que o cérebro humano funciona dessa forma, mas a gente não sabe direito como o cérebro funciona. E também não sabemos direito como funciona o transformer, como que ele sabe fazer esse tipo de relação. A gente, né, então, hoje, por exemplo, é como se fosse um cérebro aberto que dá para você fazer pesquisa sobre isso. Então, tem o Bertologia, que é um estudo do modelo BERT, que é pequenininho, que você fica analisando. Então, aqui é onde eu acredito que é onde o Hinton fala isso. Você tem uma frase muito grande. Para ele poder prever a próxima palavra, ele tem que entender isso.
do jeito dele, mas ele tem que entender. Da mesma forma que ele faz a tradução, então, o que acontece agora, eu não preciso mais treinar um modelo para fazer tradução. Não preciso do dataset de tradução mais. Morreu aquele dataset de tradução. Então, hoje, você tem modelos que fazem traduções de muitas línguas para muitas línguas e que não precisam aprender a tradução de uma para outra. Automaticamente, ele já aprende. E a mesma coisa para qualquer outra tarefa de NLP. Teve uma época que era muito comum você fazer Name Entity Recognition, reconhecimento de entidades nomeadas. Saber o que é nome, o que é local, o que é data e tal. Não precisa, ele sabe já. Então tem essas duas técnicas, do few shots, que é que você dá um exemplo, aí pede para ele completar. Então isso aqui que é dito, é um one-shot learning, quer dizer, um aprendizado, mas aqui eu não estou mexendo no gradiente, não estou dizendo nada, o modelo já está treinado. Então isso aqui é só, eu já estou usando o modelo que está treinado como se fosse um treino universal. Ele sabe todas as linguagens. Então, aqui, olha a diferença. Aqui era o GPT-2. Então, você percebe que ele tinha 1,3 bilhões de parâmetros e ele praticamente não consegue, a acurácia dele, ele conseguia ali da ordem de 3, 4% com vários exemplos, que aqui são vários exemplos. Enquanto que o GPT-3, ele, com um exemplo só, que é o one-shot, já conseguia fazer bem melhor. E aqui era o estado da arte, tem uma linha tracejada que eu não estou vendo. Tem algum lugar aqui, acho que é um outro gráfico, tem algum lugar que tem um modelo estado da arte que está aqui. Então, esse modelo aqui, ele bate o estado da arte de um modelo treinado com formas supervisionadas na época. E vocês percebem que isso, ele não... no GPT-2, você não tem essa qualidade. Quando você vai aumentando os parâmetros, daí que ele começa a ter vamos dizer, essa compreensão, essa capacidade de fazer reasoning, de manipular fórmulas, de entender programas, de corrigir, de descobrir onde está um bug de um programa seu, e assim por diante. E tem até a frase aqui do Hinton, que justamente ele está super animado nisso. Aqui é um pouquinho da história, como que chegamos até aí. Então, esse daqui foi o primeiro modelo de linguagem, que o Bendel usou uma rede neural com 2 camadas para prever a próxima palavra. Até os alunos tem alguns alunos que estão fazendo o curso, eles estão programando esse modelo. É muito simplesinho, você pega os dados, é o embed, e você prevê aquela próxima palavra. Isso aqui em 2003, nem tinha GPU na época. Então, era super difícil de implementar esses modelos com backpropagation, assim por diante. Daí surgiram os word embedding. Isso aqui já foi importante, porque daí conseguiu-se caracterizar uma palavra em função do contexto que ela estava na sentença. Isso ficou bastante famoso, inclusive, você conseguia pré-treinar o significado da palavra, mais ou menos isso. Então, isso já ajudava você nas tarefas de NLP. Então, tem várias tanto aqui no Brasil como no exterior, vários vamos dizer, datasets para você prever, para você estimar qual é aquele word embedding. Isso era uma espécie de um transfer learning que existia na imagem. Você fazia um transfer learning usando esses word embedding, daí você carregava o word embedding que já estava pré-treinado, vamos chamar assim. Mas não era, por exemplo, o problema da palavra é que quando você tem a palavra banco, o banco pode ter significados muito diferentes, dependendo de quem que está do lado. Se é um banco de areia, se é um banco financeiro, se é um banco de sentar. Então, se só o embedding do banco, ele vai depender do contexto, não é uma palavra única. É isso que o Transformer veio a trazer. O Transformer não tem o embedding, como foi tentado nessa época, em 2003. O word embedding era um embedding daquela palavra. E o Transformer não é daquela palavra. Ele é naquela palavra, naquele contexto, ele tem o embedding. Que não tem significado, tem um significado só para resolver o problema. Daí surgiu o sec-to-sec,
com atenção. Então, o Sec2Sec era simplesmente uma rede recorrente, aquela que eu mostrei lá no começo, que fazia prever, né, não se pensava em prever a próxima palavra, nunca se tentou prever um modelo de linguagem. Era sempre para você fazer uma tradução, né? Então, os tradutores de linguagem baseado em redes neurais foram o Sec2Sec. E aqui a atenção foi que ajudou o Sec2Sec para você conseguir fazer treinamento de tradução. Daí o Google chegou até a trocar o tradutor dele, né, por uma rede neural. E a rede neural na época era um Sec2Sec. E daí é um Sec2Sec com atenção. E daí veio a grande, né, contribuição do Transformer, que daí era só atenção, né? O artigo chama The Attention is All You Need. E o Transformer, daí ele foi capaz de tratar bem essa questão do embed, né? Então ele faz uma relação de todo mundo com todo mundo. E com isso faz uma camada muito grande, e esse Transformers é o que permitiu, é o Google que introduziu isso. Inclusive, o pessoal estava comentando que tem uma patente, né? O Google tem uma patente de Transformers. Então, se ele quiser entrar na patente visual, ele processa todo mundo, né? Porque todo mundo está usando Transformers. Mas essa aqui é que habilitou, né? Então, assim, o que permitiu chegar ao ChatGPT foi o Transformer, é importante, as GPUs são importantes, os dados são importantes, né? Mas foi a questão do Transformer também foi importante. Se não fosse o Transformer, não tinha como ter um modelo com tantos parâmetros. Daí surgiu o BERT, né, em 2018, e o BERT foi um grande sucesso, né? A Neuromind, nós pré-treinamos o BERT em português, lançamos o BERT-Bal, a gente é muito reconhecido, eu tenho até um slide, a gente tem quase 1 milhão de downloads por mês do BERT-Bal. E se a gente ganhasse $1 para cada um, já estaria muito bem, né? Mas a gente tem muito reconhecido, a gente ter trazido para a comunidade. Então, né, muitas conferências que a gente vai, o pessoal cumprimenta a gente vai no governo, o pessoal usa BERT-Bal, vai na empresa, o pessoal usa BERT-Bal. E até hoje ele ainda é muito bom, né? Ele é um modelo que serve muito bem para fazer NER de forma baratinha e tal. E daí o BERT foi o primeiro modelo usando o Transformer que ele começou a ameaçar o Sec2Sec, mas mesmo assim, quando o BERT foi lançado, ele não era tão melhor, mas com o tempo percebeu-se que né, próprio dentro do Google, foi muito demorado o pessoal reconhecer que o BERT podia ser o futuro do Google. O Google ele não percebeu isso, né? Coisa que na OpenAI eles perceberam que o Transformer podia ser, né, a solução para o que se tem hoje, e o pessoal demorou muito. Em seguida do BERT, o Google fez o T5. Né? O BERT, você só tem um codificador. Então, você codifica e depois a saída é você que programa, você que configura o que você quer. E daí o T5 já foi um primeiro que daí entra texto e gera texto. Daí você poderia ter um Transformer que já era mais genérico. O mesmo Transformer você podia fazer ele para NER, podia fazer ele para sintonizar para qualquer aplicação de machine learning, mas você tinha que ter o dataset supervisionado, né? E quando surgiu o GPT-3, daí é essa história, ele passa a resolver qualquer problema, porque ele já está pré-treinado na linguagem, e ele consegue entender o que está acontecendo naquela linguagem, daí consegue fazer todas as tarefas de NLP. E daí, com, né, o GPT-3,5 e o lançamento do ChatGPT, daí ficou extremamente popularizado, né? Eu, quando vi o ChatGPT pela primeira vez, que eu já usava o ChatGPT-3, a gente fazia prompts, mas quando a OpenAI lançou o ChatGPT, eu fiquei muito impressionado, né, com a qualidade, com a capacidade que você tem lá de escrever, e ele ser uma pessoa que dá para você pedir a opinião dele, perguntar o que ele acha daquilo. Ele erra, ele acerta, mas ele responde, né? E isso fez daí essa grande mudança que todo mundo daí passou a acreditar, né? Agora não tem mais,
Está muito evidente, apesar de ter ainda pessoas que negam isso, mas ainda é muito evidente, né? E o GPT-4, né, foi lançado faz mais ou menos um ano. E o GPT-4 hoje já é meio onipresente, já tem muitos produtos usando o GPT-4. Né, ainda um dos melhores LLMs, né? E é muito recente, tem um ano. Né? E agora estão soltando, né, várias empresas, né, fabricando outros modelos tão bons quanto o GPT-4 ou até melhor. Mas houve um fato esse ano passado que foi muito importante, que foi o primeiro modelo grande open source. Você percebe que toda a lista dos artigos, o único que não é open source é o GPT-3. Todos os outros estão no archive, né? E o GPT-3 tem no archive também, mas a gente só está contando o resultado, mas não conta como faz. Mesmo assim, quando esses modelos são open source, o que eles fazem, eles divulgam os pesos, mas eles não divulgam o dataset, não divulgam como ele foi treinado. Então, ainda hoje existe muita engenharia, muita técnica de como fazer o pré-treino. E se você for ver quem que são quem faz esses modelos, a grande maioria são empresas que têm um grande investimento. E com algumas universidades chinesas, que talvez tenham muito investimento das universidades chinesas. Então, o que espera aqui pela frente, hoje tem um movimento muito grande do open source versus o proprietário. Cada um com as suas justificativas, né? E essa é uma briga de gigantes, né? Então a Meta está apostando no open source, né? Então ela está divulgando cada vez mais novos modelos, tem vários outros, né? A Hugging Face é uma grande, né, virou super famosa por hospedar uma quantidade enorme de modelos open source. Aqui eu peguei um leaderboard por essa lmsys.org. O próprio lmsys.org, eles fizeram um LLM. Alguém sabe o que é essa lmsys.org? É um conjunto de professores e alunos de Stanford, tal, que fizeram um grupo e montaram isso. Eles não são uma empresa, né? É impressionante, quer dizer, como essa tecnologia permite pessoas que você não imagina que podem fazer um LLM, né? E o Claude, né, esse aqui acabou de lançar, né, acho que nessa semana, um modelo que está passando o GPT-4, né? E o pessoal da Anthropic é um pessoal que saiu da OpenAI. Então tem assim, a OpenAI também, né, o OpenAI, Google, Facebook, todo mundo, eles geraram aí um montão de gente que estão criando aí várias startups, né? Então essa aqui essa Mistral é francesa, também é um grupo que saiu da OpenAI. E se percebe que ali, a lista, está todo mundo ali, tudo proprietário. Certamente mais para baixo você começa a ter a open source. E essa é uma lista que está na Hugging Face, que é até mantida aqui pelo pessoal da Universidade Federal de Goiás, a CEI, uma Embrapa. E eles que mantêm essa lista, então eles pegam os modelos open source que estão lá no Hugging Face e eles rodam em vários daqueles datasets ali, né? Tem exame da OAB, várias coisas, exame do Enem e tal, que você faz uma média. E esses aqui são os modelos. Hoje, eu peguei essa lista de ontem à noite, como que está a sua situação. Então, você tem aquela Abacus AI, não é que esses modelos são só para o português, eles são modelos multilíngua e eles estão sendo avaliados em português, certo? Então, esses são os campeões dos modelos open source. Não tem aqui os modelos proprietários, nós não temos um ranking em português de todos os modelos, né? Ninguém fez ainda. Essa Abacus é uma startup do Vale do Silício. Essa Qwen é do grupo Alibaba. A News Research, essa aqui é o AI, é chinesa. Né? Essa aqui também é chinesa, né? É a mesma. Esse daqui também, isso aqui é a mesma. Esse me lembro. Mistral é francês, né? que é o
é um modelo conjunto de experts, né? E, enfim, e você percebe que estão ali, né, os índices ali estão, quer dizer, a todo momento, são todos modelos open source que você pode rodar na sua máquina, né? Você traz um servidor e roda na sua máquina. E não é difícil. O Hugging Face faz o download, põe na sua GPU, eles estão otimizados para rodar ali bastante com técnicas que minimizam, né, o número de bits, bastante, como chama quando eu diminuo o seu número de bits? Então, mas tem um nome, como que chama? Quantização. Quantização. Você faz uma quantização bem forte, né? Você consegue fazer aí até para 1,5 bit, né? Hoje os modelos é -1, 0 e 1, isso que tá sendo um dos modelos que é 1,5 bit, mais ou menos. Então, tudo isso aqui está muito popularizado. Quer dizer, é fácil você pegar no seu computador, trazer isso daqui, rodar o modelo LLM, né? Que é gratuito, só que tem que ter um hardware para você rodar. Okay? Então, isso aqui é um pouco da história passada. Né? Então, antigamente, era super difícil para você fazer qualquer... meus cabelos brancos, eu lembro que em 2003, a gente tinha um convênio aqui na FUNCAMP, que precisava estagiários para anotar sílabas, né? Para ver os fonemas, né? Para você verificar essa questão de linguagem. Né? Então, era um grupo de estudantes que ficavam bilinguistas só para anotar fonemas, para você tentar ver como que funciona aqui. Eram coisas, cada um eram modelos super esdrúxulos. Né? Antes de você ter o BERT, você tinha aí várias arquiteturas que rodavam o machine learning tradicional. Daí, com o modelo BERT, você passou a ter um sistema treinado, pré-treinado. Então, você pré-treinava o BERT e daí você colocava no seu problema ali, só fazia um ajuste fino, já funcionava. Então, você não precisava ter diversidade. Daí surgiu o T5, que entrava texto e sai texto. Daí já podia fazer tarefas, múltiplas tarefas diferentes com o mesmo modelo. E quando surgiu os LLMs, daí hoje só tem um modelo único. Né? Então, e esse modelo único, ele faz qualquer tarefa de NLP. Certo? Ele já entende qualquer tarefa de NLP. Você pré-treina, você pode pré-treinar, pode fazer o ajuste fino, né? E daí você tem essa questão do zero shot, few shots, assim por diante. Então, por que agora eu digo que é isso que está... Que é uma coisa que não se imaginava que seria possível. Né? E quem foi o primeiro a acreditar foi a OpenAI. E eles que perceberam que aumentando o número de parâmetros, aumentando o número de dados, seria possível. Né? Então, mesmo aí, há poucos anos atrás, pouca gente acreditava nisso, e hoje ele tem nessa tarefa, qualquer tarefa de linguagem natural, você faz com LLM, e ele mostra essa capacidade de reasoning. Certo? E a teoria é muito simples. Né? A teoria é aquele primeiro diagrama que eu mostrei no começo. Né? De você fazer um treinamento com gradiente descendente e minimizando a função de perda. Não tem nada. O resto é só engenharia, truque de como você prepara os seus dados. Né? Então, hoje, por exemplo, essa questão dos LLMs, percebe-se cada vez mais, não adianta só botar qualquer dado. Se o dado que você põe é mais curado, o modelo fica muito melhor com menos dados e com menos parâmetros. Então, o pessoal hoje, em vez de aumentar muito o número de parâmetros, o número de dataset, o pessoal está procurando ter um controle maior na qualidade dos dados. E como que eles fazem isso? Eles usam os LLMs para filtrar esses dados. Então, é um jogo muito. Então, o fato dessa teoria ser simples e que ela e agora com o movimento open source, a quantidade de iniciativas que tem ao redor do mundo é impressionante. Né? Então, isso aqui vai ficar cada vez mais barato. Né? Você vê que o GPT 3.5, 4, o preço dele já caiu mais, o GPT 3 caiu acho quase 100 vezes desde que ele foi lançado.
valor dele. Né? Então, essas coisas vão virar coisas de prateleira. E o poder disso é impressionante. Então, o meu celular, daqui a pouco, vai estar ali um chat GPT sem precisar conversar na nuvem daqui a pouco. Né? Vai estar tudo ali observando, né, a imagem, fazendo tradução automática, o que seja, mas sendo o assistente seu, sendo a sua companhia. E é isso que o mundo todo está com medo também. Né? E o Hinton, uma das preocupações maiores que ele tem é o seguinte: no cérebro biológico, quanto tempo demora para uma pessoa experiente conseguir transferir o conhecimento dela para outro cérebro? Né? É o que a gente faz aqui, né? Assim, palestra, dando aula, quanto tempo demora para uma pessoa se formar e ser um bom engenheiro, para ser um engenheiro de dados ou o que seja. Então, no cérebro biológico, você tem uma dificuldade muito grande de transmissão de conhecimento. Enquanto que no LLM, como que você transmite o conhecimento? Ele já nasce distribuído, porque para próprio treinar, não cabe um modelo desse em uma única GPU. O modelo já está todo distribuído em várias GPUs e eles se aproveitam os vários treinamentos e se juntam todos. Então, vamos dizer, um LLM ele tem uma capacidade muito grande de transferir o conhecimento praticamente imediatamente. Então, enquanto que na humanidade, o cérebro humano, né, e a gente demora muito para formar as pessoas, para a pessoa, né, para você dar um grau de conhecimento para ela, aqui é o contrário, as máquinas têm uma capacidade muito grande de treinar todos os livros, ler tudo que tem na humanidade, né, já que ela consegue traduzir um texto no outro. Se você tem todos os livros da humanidade, eles já conhecem a história da humanidade, sabe tudo o que aconteceu na humanidade. Né? Então, você faz qualquer pergunta, ele é capaz de responder. E cada vez mais vai ser capaz de responder melhor com os avanços que estão fazendo nessa curadoria de dados, de não ser coisas totalmente misturadas. Né? Então, o receio dele, são dois receios. Um é justamente essa capacidade de duplicação dessa inteligência artificial, que no caso dos humanos nós não temos. Por isso que ele não acredita muito no computador analógico, ele acha que também não consegue transferir. Assim como no cérebro humano você não consegue ter um transplante de cérebro, né, que pega um pedacinho aqui, põe para outra pessoa e ela vai estar aprendendo aquilo lá. E a outra coisa que ele também tem um receio é que, primeiro, ninguém entende porque a escala traz essa compreensão, vamos chamar assim, do texto. É uma coisa tão gigantesca, o volume que tem, que é muito difícil você entender qual é o padrão que ele está usando lá para saber a tradução de uma palavra em outra. Né? Então, essa questão, essa habilidade que apareceu do modelo que com 2 bilhões é um modelo bobo, que não consegue fazer quase nada, enquanto que o modelo daí de 15 bilhões já consegue fazer bem. Ou daí tem 150 bilhões que consegue fazer muito melhor. Então, essa foi uma surpresa que ninguém esperava. E ele acha que pode ter outras surpresas lá pela frente também. Então, esse também é outro receio que ele tem. Então, é uma coisa assim que um chat GPT, ele está assim, aos pouquinhos, revolucionando tudo. Né? Hoje você vai dar uma prova, como que você faz uma prova se o aluno tem acesso ao chat GPT? Você vai estar analisando quem? A capacidade dele usar o chat GPT ou a capacidade dele de escrever sozinho ou não? Como que vai ser, né, para você, como professor do futuro, quer dizer, como que vai ser o professor do futuro? Se cada vez essas máquinas vão ficar tão fáceis de serem usadas, a avaliação é super difícil. Como que a gente vai avaliar uma pessoa se está aprendendo ou não? Para mim é muito claro, quem que vai avaliar vai ser um agente desses. Então, o que acontece hoje, o que a gente faz hoje no Neuromind? A gente usa esses LLMs como agentes. E aí é um agente inteligente que daí colabora com outros agentes inteligentes para resolver parte do problema. Então,
O LLM, ele tem uma capacidade muito boa, né, de você compreender, de tal modo que você consiga fazer ele, não sei se vocês viram, na OpenAI, nesse modelo GPT-4 Plus que você pode assinar, eles fizeram lá um modelo de treinar uma pessoa a ser um bom negociador. Né? Então, é tipo dos cursos, né, de negócio que vai ensinar a pessoa a negociar. Olha o que eles fizeram. O LLM ele vai ensinar você, ele vai simular a situação, então ele vai fazer o papel de uma parte, enquanto que você é o papel da pessoa que está negociando, e ele vai, ao mesmo tempo, ensinar. Então, ele começa lá. Então, vamos lá. Ele começa dando os princípios, então ele fala assim, o que você quer negociar? Quero negociar, né, fazer um aluguel de uma casa, quero diminuir o valor da mensalidade, o que seja. Então, ele fala assim, olha, para negociar é bom, a teoria faz isso, nunca tal, e põe os princípios. Vamos começar? Então, vamos. Aí ele começa a falar, dá o setup. Então, assim, você está querendo alugar um apartamento, não sei o que lá, tal, daí você agora vai fazer a sua pergunta. Daí você faz a pergunta. Daí ele analisa a resposta, a sua pergunta, daí fala, muito bem, você fez isso é bom, tal, mas faltou, talvez você pudesse ter feito isso. Então ele está ensinando. Daí, legal, daí ele dá uma resposta de novo. Então ele está fazendo também o papel do negociador do outro lado. Daí dá outra resposta e você fala, olha, agora você, né, a melhor coisa é você nunca desistir, né, tenta sempre... Então, assim, e daí isso é replicável, né? Não precisa treinar uma pessoa para ensinar negociação. Né? Então, para mim, o futuro vai ser também, para avaliar o aluno, vai ser um agente que vai avaliar o aluno. E ele vai ensinando e ele vai avaliando. Né? E ele que vai... Esse que eu acho que é o futuro, não consigo ver de outra forma. Agora, qual o impacto disso? Né? Na universidade, no nosso dia a dia, só dando alguns exemplos. Né? Eu falo só aqui um pouquinho da Neuromind. A gente trabalha justamente usando IA, né, para ajudar na área, principalmente de texto hoje em dia. E, então, aqui, hoje eu peguei essa foto lá da Hugging Face, que é um lugar que a gente faz download, e tem lá quase 1 milhão de downloads do BERT no mês passado. E era um modelinho bem pequenininho, né? Rodou em 4 dias na TPU. E o Fábio, né, foi uma tese de mestrado que nós fizemos na elétrica. E até hoje é super bem elogiado esse modelo. A gente tem o NeuroSearch. O NeuroSearch é um modelo de linguagem de 3 bilhões de parâmetros, treinado especificamente para fazer busca. Então, ele é um modelo que responde a seguinte pergunta: esse trecho de texto responde a pergunta? Sim ou não? E ele vai dar a probabilidade de responder. Daí a gente faz isso e a gente ordena. Né? E aqui a gente fez uma comparação. Hoje, o RAG é uma coisa muito usada hoje em dia, né? Tirando o LLM, a segunda parte mais popular é o RAG, que é como fazer um LLM responder as perguntas que você tem num texto, né? Na legislação brasileira, ou um texto dos documentos corporativos de uma empresa, um manual de treinamento. E a forma de fazer é isso. Ele é um chat mesmo. Você faz a pergunta, essa pergunta você faz uma busca no seu texto, e o resultado da busca você concatena e pede para ele dar uma resposta, sintetizar a resposta. E daí hoje ficou muito famoso os embeddings, também da OpenAI, para você fazer a busca, porque daí você pega os trechozinhos, calcula o embedding do texto, e daí você faz uma diferença de embeddings, né, diferença de cossenos ou qualquer outra métrica, para você fazer. E esse aqui é um modelo de um buscador comum, que é um tipo Elasticsearch, que é o BM25, e esse aqui, num dataset pequeno que a gente tem lá, isso aqui são as acurácias que a gente obtém. Então, o NeuroSearch a gente tem uma acurácia melhor que o Embedding. Nós comparamos agora com o Embedding 2 aqui que saiu, e ele está mais ou menos parecido, ainda continua um pouco parecido. E agora nós estamos, aqui foi um projeto que nós temos no TCU. O TCU, eles lançaram uma compra tecnológica no ano passado, ano retrasado,
E nessa compra tecnológica, é um instrumento de inovação, que o próprio TCU ele foi protagonista nesse tipo de instrumento. Ele contrata um projeto que tem que ter risco. Tanto é que agora nós estamos sendo analisados, eles começam a perguntar, será que tem risco fazer isso que nós estamos fazendo, depois que apareceu o ChatGPT? Então a gente está sempre aí na corda bamba para saber se o projeto passar de não ter mais risco, a gente não tem mais projeto, né? Porque daí eles conseguem fazer, qualquer um consegue fazer. Mas por enquanto nós estamos lá. O que nós fazemos é o seguinte, quer dizer, você é para ajudar o auditor a analisar um processo que é uma denúncia lá, que entra no caso deles, né? Então, chega lá a denúncia, sei lá, alguém que fez uma compra e na hora de, sei lá, o leiloeiro foi favorável a uma outra empresa que não tinha mostrado a documentação correta, o que seja. Então, a primeira coisa que a gente faz, a gente tem um LLM que extrai as informações básicas, tá certo? Tem um outro LLM que extrai os pedidos, né, e as alegações que a parte denunciante está fazendo. Isso aqui é o resumo do caso. Depois tem uma parte toda de fazer a interpretação, né? O que eu faço, uma vez que eu sei o resumo, o que eu quero verificar. Então, eu tenho que verificar primeiro se faz sentido o pedido, o exame, se faz sentido o TCU cuidar disso, né? Porque o TCU, se for um negócio estadual, ele não cuida, se for uma causa pequena, ele não cuida, se a pessoa que está pedindo também tem várias situações, depois tem que verificar, muitos pedem uma urgência, né? Eu quero tudo fazer um pedido cautelar. Você tem que analisar o perigo da demora, né? E daí você tem que verificar a plausibilidade da análise e, por fim, tudo isso alimenta umas recomendações que são decisões que ele está sugerindo que o auditor leve, certo? E a ideia é que tudo isso aqui seja feito com... nós fizemos esse pipeline todo, com uma prova de conceito, terminamos em novembro do ano passado, escrevemos um artigo que está, acho que eu ia até colocar, esqueci de colocar, mas tem um arquivo no Archive, que está e também já foi aceito em uma revista da ACM, explicando como que nós fizemos essa parte. Tem uma parte bem interessante de como que nós pegamos essa parte dos pedidos e alegações, né? E nós temos um dataset que a gente fez de validar isso tudo. Então, nós pegamos lá 1000 processos deles, tentamos extrair e a gente verifica o quanto que ele está certo ou errado. E a ideia aqui é que o auditor ele consegue analisar qualquer um desses passos e ver exatamente qual foi a linha de raciocínio, qual foi a busca que ele fez, qual foi o resultado, e daí ele pode dizer se foi certo ou errado e corrigir ali. Então, nós estamos agora numa fase que é a fase de como tornar isso mais, melhorar, né, a qualidade das respostas, mas também como que o auditor interage com isso. Porque nós fizemos, primeiro, uma fase totalmente automática. E como faz tudo automático, um pipeline enorme, tem muitos erros, né? E o que eles querem que a cada passo, então nós estamos agora fazendo com que fazer só essa primeira parte e colocar em produção lá para o TCU, de tal modo que eles já começam a ter um primeiro benefício, que só para entender o processo, normalmente o auditor demora ali 2 dias, às vezes. Enquanto que aqui você reúne todos os anexos, mostra, resumindo cada anexo, o que é, qual é a evidência, facilita muito a vida lá do auditor. Então, esse é um projeto que a gente está executando super contente, eles estão super contentes com a gente, e dentro do próprio TCU, eles são muito capazes, né? É o primeiro interlocutor, né? Um cliente que entende de Deep Learning, que entende de LLM, que entende, o pessoal é muito qualificado, né, no TCU. E eles mesmos também estão, né, fizeram um chat TCU, então nós estamos juntando nossa competência junto com a competência deles para acelerar esse processo que eles usaram. Então, era isso. Eu queria aí, se tiver... Não, está na hora do nosso coquetel, não é isso? Então, eu agradeço. A gente está sempre, né, tem talentos, @neuromind.ai, temos aqui vários estagiários que foram selecionados esse ano pelo programa de Summer Internship da UFC. Eu até queria agradecer, principalmente, e fazer assim uma menção ao IC por ter fazer esse programa de Summer Internship, que eu consigo, né, ter excelentes alunos, né, trabalhando na Neuromind.
Então, é uma fonte de recursos de qualidade muito bom que a gente tem de pessoal de muito talentoso, né? E a gente na Unicamp aqui, né, aqui próximo, a gente tem essa oportunidade, né, de a gente estar trabalhando com pessoas tão talentosas e tão compartilhando. Esse aqui foi o Fábio. O Fábio foi quem fez o Bertimbal. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Então, uma provocação final, acho que a gente deveria fazer um hub de IA generativo. Um reagem, né? Eu acho que é o futuro. E não existe um hub de IA generativa no Brasil. Não existe. Existem vários hubs de inteligência artificial, mas não existe nenhum especializado em IA generativa. E é o futuro. Né? Então, você tem qualquer palestra que tem IA generativa, então eu estava conversando, acho que um desses países árabes, o ministro é o ministro de inteligência artificial. E ele entrevistou, acho que o cara da NVIDIA, né? Acho que teve uma entrevista recente, acho que faz umas 3 semanas, e o cara é super capaz sobre IA, então, fazendo perguntas lá como qualquer pesquisador. Né? Então, mostrando a importância que é a IA generativa. Ele não estava falando de IA qualquer, estava falando da IA generativa. Não sei se eu entendeu, mas eu agradeço muito a paciência de vocês. À disposição, mas eu acho que é muito bom. Porque se a gente começar a pergunta aqui, não vai parar. Agora, a gente vai ficar até amanhã. Muito obrigado. Pessoal, boa tarde. Antes do encerramento, vamos abrir espaço para 2 perguntas para o professor Lotufo. É outro microfone, né? Muito obrigado pelo excelente tal. Umas 20 perguntas, vou separar uma só e as outras faço no coquetel. Sobre uma das muitas provocações que foram feitas, a de educação. Você disse que o agente vai tutelar, né, o aprendizado das pessoas, mas nas últimas décadas, com o desenvolvimento de diversas tecnologias, como por exemplo a calculadora, as pessoas não deixaram de aprender a fazer aritmética no papel, né? Primeiro elas aprendiam o processo e depois migravam para o uso da calculadora automatizada. Será que com o agente não tem que ser algo similar? Então, o que está mais próximo da gente é os nossos cursos, por exemplo, de introdução à computação. Né? Por exemplo, o estudo de computação dá lá vários, né? O MC 101, o 102. A gente deveria colocar o ChatGPT já no 101 ou não? Então, eu truco você aí, assim, no 101, a gente deveria botar o ChatGPT lá para o aluno usar ou não? Ou ele tem que escovar bit lá no assembly, tem que estar lá, o que vocês acham? Eu provoquei o Aníbal para a gente fazer uma competição com uma hackathon com o ChatGPT. Né? E daí eu perguntei, mas eu quero conversar com o pessoal do IC para a gente discutir. Vamos, sou eu. É ele que cuida do hackathon. E é muito difícil fazer um desafio com o ChatGPT. Né? Mas o que eu acho, minha opinião, tem que mudar a ementa do 101, né? Porque daí você não vai dar só o básico. Você já tem que dar testes, você tem que dar, né, avaliação, você tem que dar muito mais coisas, usando o ChatGPT. Então, você lê artigos, o pessoal aprende muito mais com o ChatGPT, só que daí a ementa não é mais o 101. É um turbo 101. Certo? Mas com o ChatGPT e com o Copilot. Na Neuromind, eu incentivo todo mundo a usar o Copilot. Não faz sentido não usar o Copilot. Mesmo que erra às vezes. E daí quando erra, né, o Igor lá reclamou. O Copilot errou aqui, eu fiquei 2 horas lá para encontrar o erro. Mas o Copilot já economizou muito dinheiro. E ele não está sabendo usar bem também. Se você tivesse um bug,
põe lá no chat GPT também, pode ser que ele ajude a encontrar a ordem. Eu acho que no caso da calculadora, eu ainda não uso calculadora. Né? Eu, quando eu fazer algumas contas, eu pego no celular e não faço de cabeça. Eu acho que a gente tem que usar esse recurso. Então a gente não usar o recurso do chat GPT, eu acho que é ruim. Eu acho que a gente tem que aprender a usar o agente. E não é trivial. Não é trivial. É um outro aprendizado. Porque ele responde errado também. Então, se ele faz um erro... Eu penso que fazer um exercício e pedi para ele botar a equação, ele errou. Ele botou um divisor a mais. Errado. Alguém descobriu, mas eu não percebi na hora. Mas ele errou. Né? Então, com o tempo, ele vai errar muito menos. Pensar daqui 1, 2, 3 anos, ele vai errar muito menos. Mas a pergunta é, por que não fazer uso de um tutor desse? Né? Será que ele não vai ensinar também? Tudo vai depender do que a gente quer que a gente ensine. Então, a pergunta é, o que a gente quer ensinar? Doutor, muito obrigado pela sua apresentação. Deixa eu fazer uma provocação então de volta. Será que a gente deve, em vez de ensinar cálculo, dar para os alunos do ChatGPT e pedir para eles usarem o ChatGPT para resolver problemas sem eles terem que aprender cálculo, né? Tem outras disciplinas básicas aí também, né, que a gente poderia substituir, né, o ensino do fundamento, né, pelo uso da ferramenta, né? E tem sempre aquele argumento, né, quando a gente parar de ensinar as pessoas a construir elevadores, né, quem que vai dar manutenção nisso, né? Então, como que fica essa parte? São perguntas difíceis, né? E a gente tem medo também, né? Pô, será que eu agora vou ensinar isso e o cara fica capenga no raciocínio dele, certo? O cara, vamos dizer, eterno colador, né? Assim, o cara fica totalmente dependente da máquina. Eu não acredito nisso, eu acredito no instrutor agente. Eu acho que o instrutor agente, ele é melhor, porque ele faz, mas a professora tem uma afetividade, tem não sei o que. O ChatGPT também tem, ele consegue. Se quiser que o ChatGPT seja sedutor, seja isso, pense no caso do tal, você faz a mesma coisa, ele vai fazer melhor que você, né? Em 24 horas, tá certo? Para mim não tem essa história que tem que ter o calor humano e tal. O calor humano é quando se encontra, assim, né? Mas para conversar, para isso, para aquilo, ele vai fazer melhor que você. Eu não tenho dúvida. Agora, quem vai programar esses modelos? Quem que vai fazer, né? Hoje quem faz os livros didáticos? Quem que vai fazer esses modelos? E eles vão ser facilmente replicáveis, muito mais que o livro didático. Né? Então, quem que vai controlar o que vai ser ensinado nesses modelos, né? Nesses agentes, nesses instrutores? E não está longe de acontecer isso. Obrigado. Nós vamos longe, né? Eu falei que a gente ia... Só mais uma. Estou igual a Marcela, umas 20 perguntas, vai para o coquetel. Lotufo, vou te apresentar uma pergunta que, na verdade, foi apresentada para um grupo de pesquisadores de centro de inteligência artificial, numa das oficinas que estava trabalhando para construir a nova estratégia brasileira de inteligência artificial. Então, o MCTI pergunta: o governo brasileiro deveria investir dinheiro para a construção de um Large Language Model do Brasil? Então, a FINEP acabou de lançar um edital de IA generativa. Né? É um edital que é de tecnologias digitais, que juntou computação quântica, IA generativa, e na IA generativa eles estão prevendo para você fazer um LLM com um domínio específico, seja pré-treino, seja o fine-tune, certo? Então, já é alguma coisa. É uma iniciativa... 100 mil reais, não é isso? Não, eles têm 170 milhões de reais para um elenco muito grande. Então, provavelmente, eles vão escolher uns 5 projetos desses de 10 a 30 milhões. Certo? Talvez. Né? Então, 3 ou 4 vão... É muito bom. Né? O que eu acho que falta para nós aqui, por exemplo, são os hubs de GPUs para serem usados nacionalmente. E daí, assim, a gente usa um pouco o Senapad, agora abriu na física, tem mais um, mas esse pessoal todo é um pessoal muito mais da física e da química e da biologia do que de IA generativa. Né? Então, está faltando, nós não temos uma massa crítica ainda de
profissionais, né, de pesquisadores da IA generativa que precisam, de fato, de recursos, né? Então, eu acho que o Brasil devia estar nessa onda de ter, pelo menos, um cluster nacional. Olha, eu sei que tem uma política muito grande, porque o Senapad, eu acho que o Senapad poderia ser, vamos dizer, são os preparados para rodar essa rede. Mas eu não sei por que tem algum imbróglio, né? Mas eu sou muito defensor de a gente ter, assim como tem em vários países, ter uma rede nacional de GPUs que funcionam bem, que está disponível para o modelo acadêmico, né? E eventualmente para a academia, principalmente. A FEFENI, ela reclama muito, porque ela acha que, né, isso está propiciando muito só as empresas, e o governo tem que investir muito nisso, porque ela acha que essa pesquisa da IA generativa tem que ir na agricultura, tem que ir no clima, tem que ir nos mares, nos oceanos, ajudar a pesquisar essas coisas todas com a IA generativa, né? E tem muito dinheiro, tem pouco dinheiro para trabalhar nisso. Então, ela está nessa bandeira de governos têm que investir nisso, não deixar só que as empresas privadas façam isso. Obrigada. Bom, vamos agradecer ao Sr. Lotufo novamente pela palestra.